A medicação me ajudou muito, a terapia me ajudou. E a música foi também uma forma de, olha... a música sempre foi pra mim esse lugar de oásis. Porque o amor e o perdão podem curar as feridas deixadas pelo tempo. Aí fui... Meu Deus, eu preciso escrever isso. Preciso escrever. Comecei a escrever, eu lembro que foi meia-noite. E daí você tem que escrever na hora. Na hora, porque senão eu esqueço. Depois esquece. Aí eu compor a música da A Mega Sena da virada, a Mega Sena acumulada. E aí foi aquela coisa da dança. Falei, meu Deus, que mico, que vergonha. Tudo por dinheiro. Ainda bem que não foi executado aqui em Poços, né? Foi lá em São Paulo. E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Voltamos para mais essa quinta-feira para mais um podcast, mais um episódio do Café com Manteiga. E hoje eu tenho um convidado especial. Como eu digo, né? Toda semana meu convidado é especial. Estou recebendo aqui um garoto que começou na música com 11 anos, né? Ele é compositor. Aliás, primeiro ele é músico, porque ele começou muito novo na música. Começou com 11 anos. Ele é músico, ele tem composições também. Ele é fotógrafo e ele é psicólogo. É um cara que faz um grande movimento na nossa sociedade, apesar da idade dele. É o Rodrigo Augusto, que veio bater um papo aqui, né, Rodrigão? Tá bom, meu irmão? Marquinhos, tudo jóia? Que alegria para mim estar aqui no podcast Café com Manteiga. Aguardei muito por esse momento e agora estamos aqui. Que bom. As coisas a gente vai combinando, vai acochambrando, vai acertando até a hora que dá certo, né, Rodrigo? Tem muita gente já vir aqui que já estava assim marcado e acabou que, né, uma coisa ou outra ali que acabou não dando para vir. Mas nós vamos acertando e hoje foi o nosso dia, né? Foi o nosso dia. Muito bem. Você nasceu em Poços, né? Isso, sou daqui de Poços de Caldas. Quem é seu pai, sua família? Meu pai e minha mãe são pessoas incríveis. Eu amo demais. Vem de uma família muito simples, né? Minha mãe é pedagoga, Tânia Mara. E meu pai, Mário Augusto, herdei o nome dele também, o Augusto, né? E ele é técnico em segurança do trabalho, trabalhou 30 anos nessa profissão, já é aposentado. E são meus referenciais de pessoas, assim, fantásticas que eu tenho na minha vida. Você é filho de mais irmãos, não? Eu tenho mais um irmão mais velho. Na música também? Ele adentrou a música há pouco tempo, baterista. Ah, é? E trabalha com você? Não trabalha comigo. Ah, não? Não. E sou tio também, eu acho que é interessante essa fase da minha vida de tio. Acho que foi um marco muito importante para mim. É o primeiro sobrinho? O primeiro e único sobrinho. Então é por isso que vale a pena comentar, né? Com certeza. Você sabe por que eu estou te perguntando de família? Porque normalmente as pessoas vêm de uma raiz, por exemplo, da música, da fotografia, da psicologia, né? Para ver se isso vem de lá da raiz ou de onde que foi que saiu esse monte de coisa. Né? Porque as pessoas às vezes, não, meu pai... Porque eu conversava com o pai o pai do Mununo, né? O Tadeu. Ele me contando que... Porque ele é pianista também, mas ele é pianista clássico, né? Ele é pianista clássico. E ele levou o Mununo para aprender violão, né? Ou piano, para ir para a igreja. E, de repente, ele foi para a música, ele foi para o palco, né? E ele ficou assim, meu pai, né, ele me contou, essa semana, inclusive, que ele me contou, porque o Mununo me contou aqui. E aí depois, com o tempo, o pai dele, não, tá legal, então deixa aí e tal. E ele tá aí na música, ele é engenheiro também, né? E tá aí na música. É por isso que eu tô te perguntando se tem alguma raiz, que o Mununo não tem, né? A raiz do pai, etc. E dos outros, de tios, né? Das pessoas da família dele que sempre no churrasco, no almoço de família, estão sempre fazendo um samba, aquela coisa mesmo do povo brasileiro que gosta de música, né? E da boa música. A minha mãe, ela sempre gostou muito de cantar, né? Meus avós também, inclusive minha avó paterna faleceu já tem alguns anos. Ela me contou assim, um detalhe da vida dela que foi muito especial para mim saber naquele momento. Ela nunca havia tocado nesse assunto, mas ela me contou que quando ela era jovem, ela cantava nas serestas aqui de Poços de Caldas. E ela me contou que as pessoas falavam que ela tinha uma voz muito bonita
Infelizmente, a gente não tem nenhum registro desse momento, mas eu tenho certeza que foi algo incrível para a vida dela naquela época. Lá no fundinho tem uma raiz ali musical. Tem uma raizinha ali de músico, né? Que veio da sua avó. Isso. Né? Bom, você disse aqui que você começou com 11 anos, mas você começou com 11 anos como? Como é que você entrou nesse meio? Olha, na verdade, o meu primeiro registro que eu tenho cantando, né, que é uma fotografia que eu tenho em casa em um coral infantil, é de 98. 98. Eu devia ter ali meus 9 anos de idade. E gostava muito de cantar, né? Eu sempre fui muito, assim, de ouvir música na rádio, de gravar nas fitas cassete. Ficava ali vendo os LPs que meu pai tinha, os CDs. Então, para mim, era um universo muito incrível que Aquilo eu era adorava. tudo muito novidade para você, né? Então, eu peguei um pouco dessa fase, né? Quando veio a era do CD físico, do CD, né? Físico, porque hoje é digital. Mas da fita cassete que passou pro CD, né? E foi uma época de transição em que, para mim, era incrível. Eu comprava o CD, ele guardava um dinheiro ali para ter o CD físico, para sentir o cheirinho do encarte. Era uma coisa muito, muito especial para mim naquele momento. Para ter algo palpável, né? Então, eu comecei a cantar desde criança em corais infantis na igreja. E em 2000 foi quando eu cantei pela primeira vez sozinho, em público, que foi na igreja também. Foi ali que tudo começou. Mas como é que você entrou na igreja? Através da tua família? Foi, na verdade, desde criança eu estive envolvido, né, com a igreja, com os trabalhos ali, durante boa parte da minha vida. Atualmente não faço parte mais, porém, tenho um carinho muito grande por tudo que eu vivenciei ali, pela escola que a música na igreja foi para mim. Isso prova que a religião, né, a família, a religião, o esporte e até o trabalho, né, estrutura uma criança, né, que você está me contando aí que tinha 11 anos, né, 11 anos. Isso. Naturalmente você foi para a igreja mais cedo, foi vivenciando isso tudo e dali começou. Daí você ficou na igreja por quanto tempo cantando? Ou canta até hoje na igreja? Não, eu cantei na igreja durante 20 anos da minha vida. Foram 20 anos ali dedicados. E para mim foi assim algo muito que foi de coração, porque assim na igreja é um trabalho voluntário que a gente faz, a gente não recebe por esse trabalho, né, como a maioria das igrejas. Então foi um trabalho feito de coração, de verdade, né, durante esse tempo. E apesar de eu não fazer mais parte desse movimento religioso, mas acredito muito em Deus, tem Deus no meu coração, e acredito muito que essa questão da música também eu tive muitas influências da música gospel, da música cristã, né? Desde criança ouvindo esse nicho musical. Então, assim, hoje eu canto outros estilos de músicas, outros artistas, né? Que de repente na minha infância eu não tinha tanto acesso. Tá, você toca e canta hoje o que exatamente? Hoje eu canto música popular brasileira. A MPB, né? Qual é a tua influência dentro da MPB? Da MPB eu amo muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, Flávio Venturini. Mas você tá falando de raiz mesmo. Alô Borges. Amo muito esse pessoal, Ana Carolina, Chico Buarque, enfim. A música brasileira é uma música muito rica. Então, tudo que a gente tem hoje de trabalhos lançados, assim, vale muito a pena. A geração atual não tem acesso, não. Tem acesso, tem a possibilidade de acesso, mas muitas vezes prefere aquilo que está na moda, aquilo que está bombando aí nas festas, né? Na internet, nos TikToks da vida, uma música mais dançante. Não tem nada contra, mas é sempre bom quando a gente consegue retornar às raízes, consegue perceber o trabalho desse pessoal que fez um trabalho fantástico lá atrás. Então, o que é inevitável, todas as vezes que eu trago aqui alguém desse meio musical, né, a gente sempre comenta isso. Você acabou de comprovar isso. O que veio lá de trás, por aí você citou alguns aí, né? Chico Buarque, quem mais? Milton Nascimento, Flávio Venturini, Lô Borges, o Djavan. Entendeu? Então são artistas, são cantores, compositores, né? De uma época que a música era muito rica, né? E o que acabou acontecendo, que hoje você fala em TikTok, você fala em música do momento, que a gente fala de perpetuação da música, né?
que se você pegar um Djavan hoje, aí você deve conhecer um monte. Né? Se você pegar o Loborges e outros, aí você conhece muita coisa. E se você chamar essa turma de hoje, eles vão conhecer isso daí. Então, hoje a gente acaba vendo que a nossa música, a música brasileira hoje, ela está, que me perdoa as pessoas que curtem, que gostam, mas ela está em baixa mesmo, né? Se for ter esse comparativo. Até a questão das letras. As letras eram sim, muito mais elaboradas, tinha muito mais poesia. Exatamente. E eu sinto muito falta disso hoje. Até uma grande dificuldade é quando a gente... Pelo menos o meu trabalho, eu acabei entrando em estúdio, produzindo trabalhos musicais, né, fonográficos. E assim, eu nunca quis seguir um padrão, nunca consegui me enquadrar dentro do que estava na moda, né, desde o meu primeiro trabalho é de 2009. Nunca consegui fazer o que estava de fato na moda. Eu sempre quis fazer algo que eu gostasse de verdade, que fosse a minha verdade na música. Uma letra que condizesse com aquilo que eu acreditasse, enfim. Uhum. E como eu componho também, né, eu sempre tive esse trabalho de pensar uma letra, pensar uma história para colocar na música. E acredito que a questão da composição eu herdei do meu pai, que o meu pai escreve muito bem. É isso que eu ia te perguntar. Quando nós falamos aí desse pessoal todo aí, naturalmente você ouvia isso, o seu pai ouvia isso, né? Você conviveu com isso, né? Coisa. Então você tem vamos dizer, uma estrutura musical rica, nós podemos dizer assim, com né? certeza. Pelo que o teu pai, a sua mãe ouvia. E o meu pai teve até uma experiência que foi interessante, que a gente estava eu e minha mãe mexendo em algumas coisas mais... uns arquivos, algo que estava guardado há muito tempo, né? E achamos ali um bolo de cartas que meu pai escrevia para minha mãe. E sem brincadeira, quando eu comecei a ler aquelas cartas, eu chorei. Eu chorei muito. E minha mãe chorando de um canto, eu chorando de outro. E foi assim, algo muito especial para mim acessar esse lado que eu não conhecia dos meus pais, né, de quando eles eram muito jovens e eram namorados. E eu falava, gente, eu tenho que fazer um negócio, tenho que de repente colocar uma música nisso aqui, porque o meu pai tinha realmente... Ele tem, na verdade, o dom da escrita, né, que tá um pouquinho escondido hoje, mas estava super aflorado ali quando ele era jovem. Então, a música na tua vida, as composições, vem tudo... Então, você realmente... Aí a gente vai conversando, a gente vai... Quando eu falei de tirar leite de pedra antes da gente começar, é exatamente isso, né? A gente vai conversando e o leite vai saindo da pedra. A gente acaba descobrindo que realmente... Então, você tem, assim, um pé lá atrás na música, que veio com a família, etc. e tal. E aí eu estava lembrando, quando você estava falando, que eu estava lembrando, por exemplo, de alguém que você não viveu essa época, mas se você pegar aqui, que eram considerados cantores bregas na época, que era o Daí José, era José Augusto... José Augusto até que não, né? Ele era mais considerado um cara romântico, mas são grandes compositores, grandes intérpretes, e eu vou lembrar de mais alguém aqui, vou tentar, dessa época, dele um monte dessa época aí, que hoje, se você falar com hoje um garoto de 20, 22 anos, ele vai rir da tua cara, falando, você tá louco, cara, o que é Zé Augusto? Quem é Zé Augusto? Você fazendo ideia de quem seja. Você tá entendendo? Quem é esse Odair José? Tinha um cara muito bom que chamava Fernando Mendes, que ele gravou uma música que, inclusive, o Jorge Versilo gravou essa música, né? Jorge Versilo, você sabe, né? Grande compositor, e é um cara atualíssimo, né? Uhum. Jorge Versilo gravou. Quem mais? O Caetano Veloso gravou. Christian Ralph gravou. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Essa música é do Fernando Mendes. Olha só. Que era... Você entendendo? Que aí todo mundo... Caetano nossa, que música... também gravou essa. Caetano gravou. Então aí o cara ouve essa música e fala, nossa, você viu a música que exemplo, se fosse hoje, né? Você viu a música aqui nova do... Como é que eu acabei de falar? Do Caetano Veloso? Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. A música é linda. Não, mas essa música é da década de 70. Essa música é do Fernando Mendes. E ele interpreta ela maravilhosamente. E ele era considerado um cara brega. Um cara, Reginaldo Rossi, que era considerado um cara breguíssimo, mas é um tremendo compositor. Hoje, quem escuta o Reginaldo Rossi fala, poxa,
entendeu? E é legal essa coisa da música que ela se renova também, né? Eu acredito Isso, que uma música lá atrás que foi sucesso, né? Eu gosto muito disso, de trazer releituras de músicas mais antigas. Você deve ter ouvido aí o Jorge Vecílio cantando uma música chamada Enredo do Meu Samba. Não conheço essa. Mas essa música é uma música antiga, é um samba canção, mais ou menos por aí. E essa música, outro dia eu toquei ela no rádio, com Alcione, e eu não me lembro exatamente quem. E depois ainda comentei, falou, muita gente, porque a pessoa liga, tem uma música nova do Jorge Vecílio, você toca pra mim? Qual música que é? Enredo do Meu Samba. Aí o cara não sabe que a música tem mais de 40 anos, você tá entendendo? É bem interessante. Então, se um dia você guarda bem, depois você escuta, procura com Alcione, e tem uma participação, não me lembro de quem que é a participação nessa música. Ficou espetacular com o Jorge Vecílio, né? Mas se você ouvir com Alcione, quer dizer, os dois estão ali, né? Uhum. O Jorge Vecílio é um tremendo intérprete, um compositor maravilhoso, né? Então é isso, bicho. E aí você, com 16 anos, você já fez já compôs, né? Eu comecei a compor, na verdade, eu entendi que eu poderia escrever músicas na época que eu estava estudando, né? Eu estava no ensino médio, e todo o trabalho de escola que tinha, eu fazia música. Levava o violão para a escola, toco mal, assim, um arroz com feijão, né? Mas que dá para sair uma música. Eu consegui descobrir, foi engraçado que eu consegui perceber que falava, nossa, existe uma sequência de notas que eu faço que combina, que é harmônica. Depois de anos, eu fui entender que isso era o campo harmônico. Não tinha teoria, mas de ouvido eu conseguia captar a essência. Tem muita gente que toca de ouvido, né? Então eu fui aprendendo aos poucos, né? E fui escrevendo músicas. Na época eram músicas temáticas, que apresentava nos trabalhos de escola, botava os colegas para cantar junto. Era uma delícia, aquele momento, aquela fase da minha vida. Era uma forma de você mostrar o teu trabalho. Né? Foi, e até tem uma situação que foi muito engraçada naquela época, que um amigo meu, ele me incentivava muito, né, o Bruno, até fui padrinho de casamento dele, há uns anos atrás, e ele falava, Rodrigo, grava num CD tuas músicas, né, e vamos vender teu CD aqui na escola. Eu falei, não, capaz, nunca, né. Só sei que daí eu fiz um teste, fiz uma famosa gambiarra, peguei um gravadorzinho de voz que eu tinha de fita cassete, fiz peguei o fiozinho, coloquei lá no computador. Gambiarra mesmo. E percebi que fiz acionar o microfone dele e conseguia captar de uma forma muito limpa aquele áudio. Peguei o violão e fui cantando, gravando e colocava outra voz por cima. Aprendi a dividir voz nessa época, que eu pegava a minha voz e tentava fazer dueto comigo mesmo, trio, quarteto. E fiz ali, né, gravei algumas músicas daquelas que eu apresentava na escola e dei de presente pro meu amigo. Ele falou, não, isso daqui você vai vender. Me fala quanto que custa. Eu falei, nossa, é um CD que eu comprei ali na lojinha, ali um CD, não tem nem como precificar isso. Ele falou, não, R$5, pode ser? Pode. Pronto. Ele me ajudou, falou, Rodrigo, agora vamos vender pros colegas. E a gente foi, vendi pra muito. Vendi muito CD na escola. Os professores compraram muitos CDs meus para presentear, né? E foi bem interessante. Com aquele dinheiro que naquela época, né? Eu consegui comprar um microfone profissional que eu uso até hoje nos meus shows. A marca Shure Beta. Conheço. Que era meu sonho de consumo. Eu falava, gente, eu preciso desse microfone. Meu Deus, como que eu vou fazer? E era caro. Era caríssimo, né? E então, com a venda do primeiro CDzinho, que eu falo que é o CD zero, né? Que é o oficial vem no estúdio depois. Mas tudo começou ali, essa experiência de gravar, de tentar encontrar ali um arranjo bacana para fazer a segunda, a terceira voz, e assim foi. E a música Tempo de Mudar foi a primeira. A primeira, né? Foi nessa época, inclusive, a diretora da escola pediu para mim compor uma música que falasse sobre família, sobre a importância da família na educação dos filhos. Eu falava, nossa, que tema complexo, né? Fiquei com esse tema na cabeça e falei, olha, eu primeiro vou falar de família, que eu acho que é interessante. E o que é importante na família? O amor e o perdão. Eu acho que na família é essencial existir amor e perdão.
porque o amor e o perdão podem curar as feridas deixadas pelo tempo. Aí fui, meu Deus, eu preciso escrever isso, preciso escrever. E comecei a escrever, eu lembro que foi meia-noite. E daí você tem que escrever na hora. Na hora, né? porque senão eu esqueço. Depois esquece. Comecei meia-noite, fui terminar 4 horas da manhã. Foram 4 horas diretão ali escrevendo essa música. E na época, um amigo meu, Felipe Sanches, tecladista, toca muito. Ele tinha montado no porão da casa dos pais dele um mini estúdio, um home studio, né? E eu falei, amigo, olha, eu tenho essa música aqui, o que você acha disso aqui? Ele ouviu e falou, espera um pouquinho. E eu fiquei sentado ali no chão do estúdio mesmo, no cantinho ali, né, enquanto ele ficou lá, escrevendo aqui, dali, e fazendo, e colocou o fone de ouvido e gravando, e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Ele falou, agora você vai ali dentro, você vai gravar a tua música. Ele tinha feito o arranjo para mim, foi em horas isso. Coisa de 2 horas, quase. E eu falei, nossa, mas como assim? Você fez o arranjo? Fiz. Aqui tá pelo menos a base, depois eu aprimoro um pouquinho isso daqui. Eu fui e gravei. Ele botou uma webcam na minha cara, em 2, 3 takes que a gente fez, e a gente fez a música e o clipe, Tempo de Mudar, foi meu primeiro single. E na época eu gravei em CD e fui mandando nas rádios todas, né, daqui de Poços, muitas rádios tocaram minha música, foi muito... Meu Deus, estão tocando minha música na rádio, que coisa boa. E na época, né, tinha lançado na internet também, e foi bastante acessada. E foi assim, uma experiência muito bacana para mim, porque essa música, com ela eu venci um festival lá em Machado, de música gospel, que eu tinha participado. Ela é uma música gospel? É uma música que tem uma temática gospel. Não é tão voltada para música religiosa, mas fala de coisas bonitas, né? E a gente considera gospel. A mensagem dela, né? E o meu prêmio nesse festival foi a gravação do meu primeiro EP, que é esse aí? Vivendo e Escrevendo. Você pode mostrar para aquela câmera lá. Cadê? Vivendo e Escrevendo. Gente, eu tava tão jovenzinho nessa época, meu Deus. Esse aqui foi de 2009, foi a gravação de Tempo de Mudar. 2010 foi a gravação do Vivendo e Escrevendo. Tá dando para ver aí, legal? Esse foi o primeiro. Foi o primeiro EP. Mas não é só ela que tá aí, né? Não é só o tempo, tem outras. Tem outras. Essa daqui a gente fez até com um encartezinho. Foi uma coisa super chique. Olha só. Foi super bacana. Tem que mostrar. Tem que mostrar, gente. Olha que bacana que foi isso aqui. Naquela época era surreal. E esse daqui ele tem... Quanto tempo tem? Bom, foi 2016? Não, esse daqui foi de 2010. 2010? Então já são 23 anos. É isso? Não. 13 anos. 13 anos de gravado. Nós estamos em 2023, né? E não 2033. Ele tem 6 faixas, né? É um EP. Na verdade, na época não era tão comum fazer EP. O pessoal lançava álbum. O álbum, né, tem ele em média de 50 minutos, mais ou menos, em termos de tempo, né? Mas de música, ali umas 10, 11 músicas. E na época eu fui pesquisar, falei, nossa, deixa eu entender o que é um álbum, um EP e um single. E daí eu entendi, falei, opa, Tempo de Mudar foi um single. Vivendo e Escrevendo é um EP. E posteriormente eu fiz o Sem Perder a Fé, que foi um álbum, que é esse daqui. Que daí a gente vai falar dele depois. Então, para as pessoas entenderem, especifica pra gente o que é o álbum, o que é o single. Vai tudo da questão do tempo. Agora eu não vou saber exatamente o tempo que tem que ser para ser considerado cada coisa, mas geralmente o álbum vai de... tudo relacionado a tempo. A partir, acho que de 50 minutos já é considerado um álbum. Né? O EP, ele é até 20 minutos, até 25 minutos, se eu não me engano. E aí você está falando de quantidade de música, né? De tempo, de trabalho mesmo. Independente. Na questão da quantidade, varia muito, né? Porque na época, até uma coisa interessante, eu nunca tive essa preocupação de tempo com música. Eu falava, não, eu vou fazer a música do jeito que tá na minha cabeça, no meu coração, e vai ficar desse jeito. Não tinha tanta preocupação. Hoje em dia não tem condição de gravar uma música de 5 minutos, de 4 minutos e meio. Tem que ser uma música de 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. Eu acho que é o Porque o as pessoas não têm muita paciência para ouvir uma música inteira. Até isso a gente vê nessa questão da tiktolização da música, né? A música tem que ser uma música curta para virar um Reels na rede social. Tinha uma música que eu tinha birra quando as pessoas pediam essa música no rádio, que chamava Faroeste Caboclo. Pô, que desgraça aquilo. É uma música muito longa. Não. Aquilo não acabava, né?
E o Christian Ralph gravou uma música também que falava Tião era um mulato forte, não sei o que lá, e desse não me lembro o nome da música agora. Aquilo não tinha fim, rapaz. Aquilo ficava 10, 15 minutos, aquela música, e aquilo não acabava. Aí pra não acabar muito seco, vai abaixando o volume assim. Exatamente. Nossa, acabou a música. Mete um vietão em cima e parte pro abraço. É que às vezes é música de ouvinte e você tem bloco comercial para rodar, você tá entendendo? Porque rádio é tempo. E você ficar com uma música 7, 8, 10 minutos no ar lá, sabe? Sabe, aquele negócio, falei, nossa, essa acabou, isso não acaba mais. E essa também eu não me lembro o nome dessa música que o Christian Ralph gravou. Pelo amor de Deus, aqui não acabava. E assim, hoje em dia, como tem muito essa coisa dos reels, dos formatos, né, de vídeos que se coloca nas redes sociais, que tudo é cada vez mais curto. Então, até eu tô criando alguns conteúdos de psicologia para colocar na minha página. Depois a gente vai falar da psicologia, né? Mas na minha rede social, eu falei, eu preciso colocar conteúdos aqui de saúde mental, de bem-estar, coisas da minha área, porque é interessante. É um público que tá ali, que vai acessar também. E quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu preciso passar uma mensagem em 30 segundos, em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Eu falei, gente, não dá. Como que eu vou explanar um assunto, né, numa complexidade tão grande que é a saúde mental em tão pouco tempo? Eu falei, eu preciso aprender a sintetizar os assuntos para conseguir acessar essa galera de hoje, senão eu vou ficar para trás. Então, acho que até na música também tem muito disso, né, dessa coisa de cada vez mais... você precisa passar a tua mensagem muito rápido. E me diga uma coisa, você tem quantas músicas gravadas? Umas 6, 8 músicas, não tem? Gravadas? Perdão, que você compôs. Que eu compus? Na época que eu era adolescente, eu tinha vários cadernos que eu escrevia. Eu tenho muita coisa escrita. Né? Não, eu digo que você executa, que de repente você canta e até gravou. Foram... Gente, deixa eu pensar. Não, só pra gente ter... 13... Mais então 6, dá bastante. Mais eu tô pensando que você passou mais algumas 3, aqui. Deve ter umas 20 por aí. Então, a pergunta é a seguinte, é tudo mais ou menos nesse mesmo segmento de tempo, como é que chama a música? Tempo de mudar? Não, eu acho que eu consegui variar um pouquinho os temas. Você partiu um pouquinho pro lado do nosso rockzinho brasileiro aí, tipo Rita Lee... tem algumas coisas assim, é porque eu sempre gostei muito de trazer uma reflexão dentro da música. Eu falo, não, a música tem que trazer uma mensagem. Sempre tive essa ideia, né? Então eu acho que todas as músicas que eu já escrevi foram de alguma experiência minha, foram de alguma ideia que ficou martelando muito na minha cabeça e acabou se transformando em música. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar essa questão assim, de temas, né? E hoje eu tenho um pouco de dificuldade de escrever música sozinho, fala, olha, vou fazer uma música agora, do que eu vou falar? Não sei. Preciso pensar em alguma coisa, um tema. Mas se alguém me pede, aí já é outra história. Porque se alguém pede, se alguém fala, Rodrigo, faz uma música falando do tema tal. Eu falei, opa, peraí, amanhã a música tá pronta. E sob encomenda eu funciono bem. Eu, na verdade, eu admiro quem tem essa... Entendeu? Porque compor uma música não é pra qualquer. Na época de eleições, é bom pra mim porque eu vendo meus jingles. Tá na hora, não tá? Eu falo, gente, eu só não mostro a cara, mas a música eu componho. Muito bom. É isso aí. E empresto a voz também. A voz pode ir. Muito bom. Então você fez várias campanhas. Vai ver que muita música tem um monte de jingle de campanha aí. Você fez para quem aqui? Vamos lá. Para prefeito, por exemplo. Não, para prefeito eu não cheguei a fazer. Eu fiz para vereador, eu fiz para deputado. Fiz também para comércios, empresas também, já fiz alguns, né? Eu acho que. E até para casa lotérica eu já fiz lá em São Paulo. Então você tem. Inclusive a casa lotérica que me contratou falou: olha, faz uma música para Mega da Virada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A casa lotérica daqui? Não, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E vai eu compor a música da a Mega Sena da virada, a Mega Sena acumulada. E aí foi aquela coisa dança. Falei, meu Deus, que mico, que vergonha. Tudo por dinheiro. Ainda bem que não foi executado aqui em Poços, né? Foi lá em São Paulo. Mas não tinha imagem também. Não tinha, era só áudio. Eu acho que você fez muito bem. Então você tem, além de compositor, cantor, primeiro compositor, né? Compositor, cantor, fotógrafo, psicólogo, você...
é da área comercial também. Pô, a gente acaba adentrando esse meio também da publicidade. Muito bem. Aí nós pegamos hoje as nossas bandas hoje, que são as bandas que eu gosto, né? E que toca muito no rádio. Capital Inicial, Skank, vamos lembrar aí mais uma pelo menos. Fala da boa aí, o Bacon. O Bacon é pianista, mas ele é mais... ele é do jazz, é do clássico. Bom, enfim. Você tem alguma referência dessas bandas? Tipo essas que eu citei? Gosto muito de Skank, J Quest, Paralamas do Sucesso. Paralamas, então, pessoal brasileiro isso que eu queria lembrar. Maravilhoso. Mas você tem alguma coisa puxada para o que você faz? Pegou uma dessas bandas como referência, não? Não peguei. Né? Eu sempre busquei fazer alguma coisa assim que fosse muito original, né? Até para não copiar. Até dentro, assim, quando eu cantava, né? Quando eu estava envolvido dentro da música gospel, de fato, eu tentava não fazer o que estava na moda. Porque até dentro do gospel existem os modismos, né? Aquilo que tá... Então, assim, as grandes gravadoras praticamente impõem o que vai tocar e o que a galera vai fazer. Então, todo mundo acaba seguindo aquele padrão. Você ia mais ou menos na margem ali, né? Eu falava, ia comer por fora, né? Deixa eu fazer um negócio que seja autêntico. O preço disso é caro, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de ouvir aquilo que é diferente. Aquilo que não é dentro do padrão de consumo do que elas estão acostumadas do momento a ouvir. Ali, do né? momento. Do momento, Mas eu vou dizer uma coisa, viu? O que acontece é que eu acho muito perigoso, você segmentar, fazer só aquilo ali, ó. Né? Mas o fato de você trabalhar ali à margem, né? Tipo, eu não vou... por exemplo, a emissora que eu trabalho, né? O programa que eu faço, eu saio fora de tudo isso que está tocando hoje. Não que eu não toque, né? Mas se você pegar, por exemplo, as bandas, eu vou tocar Capital, vou tocar Skank, vou tocar Paralamas, né? Porque meu público é um público mais adulto. E no final eu acabo pegando um público mais de garotos, né? Pessoas mais novas, porque o cara, nossa, eu ouvi essa música, o meu pai ouvia essa música, então os caras começam a gostar da história. Então eu toco de Skank a Jorge Vecilo, eu toco de grupo ABBA a Bruno Mars, por exemplo, entendeu? E a Cia, e por aí vai. Para fazer você consegue entrar, é lógico que você pegar o mais atual, hoje a gente toca o que tem de melhor, né? Que tem coisa boa também, mas hoje está difícil achar, principalmente na música nacional, coisa que prende, pelo menos, o ouvinte de bom gosto para a música, né? Inclusive tem um projeto que eu estou executando desde o ano passado. É um projeto da Lei de Incentivo à Cultura daqui de Poços de Caldas. Sim. O projeto se chama Canções, Memórias e Afetos. E esse projeto a gente leva um pequeno show, né, um pocket show, para asilos e instituições de acolhimento a pessoas idosas. Inclusive, eu estive na sexta-feira passada numa instituição daqui de Poços, né, o Espaço Bem Viver. Isso está dentro do projeto social que você faz. Está dentro do projeto social que eu faço. E assim, é uma experiência muito incrível para mim. Eu tive muita dificuldade no começo, ano passado, porque eu perdi a minha avó paterna em 2017 e meu avô materno em 2019, se eu não me engano agora as datas, mas foram duas perdas muito significativas na minha vida. E quando me veio essa ideia, né, de levar esse projeto para os asilos, né, para as pessoas idosas, eu falei, vamos embora, vai ser bacana, vamos ver o que vai dar. Chegando lá para cantar, fiz o show inteiro, fui acolhido por eles com muito carinho, com tanto amor. E eles ouviam aquelas músicas ali com a alma, e era uma coisa incrível. E a gente tem o cuidado nesse projeto de trazer canções bem antigas, que eles vão recordar do passado, recordar da época de juventude deles. E mais do que isso, canções, memórias e afetos. É a gente
criar novas memórias. É o nome do teu projeto. Criar novas memórias e novos afetos a partir daquele momento, daquele encontro musical. Okay. Segurei firme, aguentei firme ali o show inteiro. Quando eu chego em casa, eu despenco a chorar. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Você vai só ou vai Mexeu mais muito alguém? comigo. Vai eu, o pianista William Battiston, Ok. e o Gilson Guigiarelli. Gente, eu não sei pronunciar o nome dele. Gilson... Guigiarelli. Deve ser Chiarelli. Chiarelli. Me perdoa, Gilson. Tô errando teu nome aqui, mas é da Red Records, que é uma produtora daqui de Poça, onde eu faço minhas produções e tem essa parceria aí de uma longa data. Muito bom. E a gente vai nessas instituições fazer esse projeto, né? E é sempre muito gostoso esse carinho que a gente é recebido. Os idosos acolhem muito a gente. Eu acho que o amor deles me curou também, porque hoje eu vou tranquilo, vou sorrindo e é uma delícia. Não choro mais. Eu acho que eu consegui me curar dessa questão dos meus avós. Né? Até, inclusive, quando eu perdi meus avós, eu estava estudando gerontologia. Eu não dei conta. Eu tive que parar. Eu falei, gente, tudo tá me lembrando meus avós, tá difícil. Tô me massacrando aqui. Você tinha uma ligação grande com ele. Então eu falei, olha, sei do meu limite, vou respeitar esse limite. Nesse momento da minha vida, naquele momento da minha vida, eu preferi parar e partir para outro campo de estudo. Mas eu acho que esse contato com a pessoa idosa me trouxe uma nova perspectiva, até porque eu também vou envelhecer, espero envelhecer, meus pais vão envelhecer, meus amigos, enfim. Não tem como eu ficar fugindo disso só por conta de uma experiência pessoal. Sim. Só por conta da questão dos meus avós, ficar fugindo de contato com idosos, até quando vai ser assim? Não tem como. E hoje é tranquilo. É uma delícia e sai de lá assim, coração transbordando, porque realmente eles trazem pra gente, eles oferecem pra gente muito carinho, muito acolhimento. Como é que chama o teu projeto, né? Canções, Memórias e Afetos. E você, ainda hoje, você faz esse projeto. Faço, a gente tá com ele nesse ano de 2023. E me fala da época da pandemia. Você, como todos, né, sofreu também um baque, né? Foi. E como é que foi feito isso? Vieram alguns projetos, né? Dentro da música, né? Foi. Essa época da pandemia foi uma época que aconteceram muitas coisas, muitas situações na minha vida. Minha vida virou de perna pro ar. E hoje eu não tenho problema em falar nisso. De repente, na época eu tinha um pouco de receio de tocar no assunto, mas foi numa época que eu tive depressão. Então, para mim, que sou um profissional da saúde mental, existia aquele receio, falava, nossa, sou psicólogo e estou com depressão, como assim? Não posso. O médico fica doente, né, também. E eu falei, não, gente, sou profissional da saúde mental, porém sou ser humano, também passo por questões na minha vida, né? E na época, a minha terapeuta, psicólogo também faz terapia, é importante ressaltar isso. Falei, Rodrigo, faz uma avaliação e tal, né, pelos sintomas que eu estava tendo na época. E juntou tudo, foi a pandemia, foi uma questão conturbada ali da minha vida pessoal, e a depressão veio e... Mas você acha que a tua depressão, não sei se quiser, responde se quiser, ela veio por conta da pandemia? Não, foi só mais um fator, a pandemia. Foi umas questões pessoais, né, que eu passei ali naquela época, e que... Hoje eu vejo fotos daquela... Gente, eu tava hiper magro. Eu tava pesando 60 quilos, quase. E tava tendo queda de cabelo, a memória falhando. Eu falava, gente, isso não tá certo. O que é isso? Aí a psiquiatra, né? Porque o que acontece? Na questão da depressão, assim como todos os transtornos mentais, o psicólogo, ele não pode medicar. Quem medica, quem prescreve é o médico psiquiatra. Então, o psicólogo percebe a demanda, se é uma questão ali uma questão patológica, encaminha para o psiquiatra faz a avaliação e prescreve. Então, eu fiz uso de medicamento e não foi algo que eu fiz por conta própria ou algo irresponsável, foi acompanhado durante 1 ano e meio. E foi muito necessário, precisei de um tempo. E nessa época eu também falei, olha, eu vou dar um tempo de atendimento, eu preciso desse tempo para mim, para cuidar da minha saúde mental. Da psicologia. Da psicologia.
E respeitar esse tempo na minha vida foi essencial para eu conseguir me recompor. Então, assim, e nessa época, por que acontece? Quando a gente fala de depressão, não tem como descrever uma lista de sintomas específicos e falar, olha, o depressivo é assim, porque para cada pessoa vai ser de uma forma. Até porque se você soubesse também, você não ia ficar depressivo, você ia se curar, não precisava procurar. E existem níveis, né, intensidades que a depressão ela se desenvolve na vida de uma pessoa. E existem casos que são mais debilitantes, que muitas vezes a pessoa não tem nem condições de sair da cama. Ela está ali numa situação de sofrimento psíquico muito grande, sofrimento emocional, e muitas vezes até se afasta do trabalho e as relações familiares acabam ficando bem conturbadas, bem difíceis, né, nesse período. No meu caso, não. A minha vida continuou normalmente. Trabalhando, fazendo música. Mas eu estava sofrendo muito. E era uma angústia que não passava. Crises de choro, né, uma coisa assim. E a medicação me ajudou muito, a terapia me ajudou. E a música foi também uma forma de, olha, conseguir... a música sempre foi para mim esse lugar de oásis. Eu falava, uau, a música é um lugar que eu posso ser eu posso viver sem ser julgado, sem ninguém, né, me criticar de alguma coisa, porque é um lugar muito confortável para mim. E foi também aonde eu descobri na fotografia uma forma de conseguir abstrair, pensar coisas novas na minha cabeça, sabe? Pensar coisas novas na minha vida. E eu tentei na pintura. Antes da fotografia, eu comecei a fazer pintura. Pintei um quadro, né? O outro não foi muito pra frente. A professora que terminou pra mim. E foi um tempo muito especial pra mim também. Eu acredito que a arte tem esse poder, né? Tem a questão da psicoterapia, a medicação, mas também a gente vai acabando achando mecanismos para poder extravasar, espairecer um pouco a cabeça. E isso tudo foi dentro dessa fase da pandemia, dentro da pandemia. E quando você teve esse problema. Então, na parte musical, o Gilson, né, que é o proprietário da Red Records, ele falou, Rodrigo, vem fazer uma live, vem cantar aqui com a gente, vem fazer um negócio, você precisa espairecer um pouquinho. Aí eu fiz um musical chamado Canto pela Vida, né? Tá. Foi um musical muito bonito. Esse dele aqui, não. Eu acho que não. Músicas e músicos. Depois a gente foi fazendo outros projetos, né? Fizemos o musical. O primeiro foi Canto pela Vida. Foi Canto pela Vida. Foi uma live, né? Na época estava super em alta fazer lives e tal, né? Depois a gente fez o Músicos e Músicas de Minas, fizemos o Clássicos da Música Popular Brasileira. Quando a gente fala em músicas e músicos de Minas, dá uma... É um projeto que está no YouTube, né, que foi um projeto audiovisual com canções de compositores mineiros. Tá. Então a gente teve esse cuidado de selecionar um repertório só de compositores daqui de Minas. Então por isso tem esse nome, Músicos e Músicas de Minas. Bacana. Aí aqui fala também clássicos da música cristã. Da música cristã. Dessa ideia também foram pelo Encarte Musical, né? A gente fez 4 edições dele. Alguns estão no YouTube, alguns não. Foi um período também muito interessante de resgate ali, daquelas músicas mais antigas dentro do gospel, né? Foi muito gostoso de fazer também. Muito bem. E o casamento? O que você faz? Você canta em casamento? Isso, faz isso até hoje? 15 anos da minha vida foram dedicados a fazer casamentos também, né? Hoje você não faz mais. Daí veio a pandemia, deu uma pausa, ainda não retomei. Fiz pouquíssimos depois, né? Mas pretendo aí retomar. Então, se você vai casar, chame o Rodrigo Augusto para o seu casamento. A propaganda, né? Dá um close aqui. Então, assim, é muito gostoso. Eu amo cantar em casamentos, porque na cerimônia ali é uma delícia de fazer. Eu sou um cantor, assim, que... Eu não faço shows muito longos, não é que eu não consigo, eu não tenho saco pra ficar cantando 4 horas. Qual é o tempo de cantoria? Gente, se me der 1h30, 2 horas. 2 horas é o meu ápice. Mas eu acho que 4 horas é bastante, né? 3 horas, eu acho um mundão, né? Porque Diga aí, Bacon, é isso mesmo? É bastante tempo, né? Dá uma canseira. Quando eu era mais jovem,
ali nos meus 22 anos, gente, que época, meus 20 e poucos, 20, até 25, até 28 anos dava, gente. Eu fazia muita coisa, fazia era muito ensaio, uma vida muito corrida, muito intensa, né? Depois vai baixando a bola, né? Hoje eu priorizo muito a minha saúde mental e a minha saúde física. Então, assim, eu prefiro muitas vezes reduzir um pouco o tempo, né, pelo menos na música ou em outras atividades também, justamente para respeitar o meu limite. Que eu acho que eu falo isso para os meus pacientes, né? A questão do respeito aos próprios limites, assim, entender, falar, olha, tá tudo bem, eu funciono assim, então não vou ficar me enchendo de coisas, me atolando de atividades só para me sentir produtivo. Eu posso ser produtivo, sim, e fazer com qualidade menos coisas do que ficar tentando abraçar o mundo. Eu acho que você está fazendo isso numa hora muito boa, porque eu descobri isso daí muito tarde. Hoje, por exemplo, eram 3h30, eu fui embora para casa. Até porque estava tempo feio e tal. Mas eu achava um absurdo eu chegar em casa, tipo 5 da tarde. Mas o que eu estou fazendo em casa, gente? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. E uma coisa boa que a pandemia trouxe para mim, embora eu não tenha parado, na época da pandemia eu não parei. Eu trabalhei todos os dias, tá? Com exceção, né, fui para o ar todos os dias, mas dentro do comercial eu trabalhava no telefone, no e-mail, no celular, dava um jeito, né? No WhatsApp, e às vezes conseguia falar com algum cliente tete a tete, mas eu comecei a perceber que eu não tinha necessidade de eu chegar em casa 6h30, 7h da noite e no outro dia a mesma coisa, aquilo. Eu comecei a perceber que eu posso resolver um monte de coisa que eu não preciso, de repente, estar na rua. Então eu vou para casa mais cedo, né? Quando às vezes no máximo tem 2 dias na semana que é 4 da tarde. Hoje eu fui mais cedo, realmente, muito mais cedo. Mas normalmente 4 da tarde eu vou para casa, aí eu troco de roupa, vou fazer lá os meus exercícios lá e tal, vou fazer uma academia, né? Depois tomo um banho, vou ver um filme, mexer nas minhas coisas, venho gravar hoje, tomei banho, fiz barba, vou gravar meu café com manteiga hoje. Então, você vai vendo que não precisa se correr tanto, né? E ter essa percepção é muito importante, né? De que a gente tem muita dessa cobrança. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de encarar os finais de semana e feriado, porque era um momento que eu estava no ócio e me via uma cobrança muito grande. Eu falei, gente, eu não posso ficar no ócio, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso me dar essa coisa de ficar à toa, de não fazer alguma coisa. E hoje em dia eu falo, não, gente, eu preciso descansar, esse momento vai ser meu e não abro mão disso. Então eu acredito muito assim também, que é uma cobrança, né, que a sociedade muitas vezes impõe, essa loucura, né, dessa correria toda. Então acho que a gente precisa sim priorizar a nossa saúde mental, física, priorizar nossas relações interpessoais. Eu acho que a pandemia distanciou muito a gente, né? Hoje em dia é tudo muito virtual, mas na medida do possível, quando a gente pode ter a oportunidade de estar, sim, presencialmente, com alguém, com amigos, enfim, com familiares, é muito importante, é muito bom isso para a nossa vida. E me fala uma coisa, dentro disso daí, ó, de composição, de psicologia, de fotografia, de tudo, o que efetivamente você faz hoje, que é o seu trabalho mesmo? É a música ou a psicologia? Na verdade, é a música. Os dois, né? É a música, é a psicologia, é a fotografia. Que tipo de fotografia você faz? Eu faço fotografia de pessoas e faço também de produtos, né, de alimentos. Então eu fui meio que partindo para esse lado, né? Uma fotografia comercial, vamos dizer assim. Também. Bem profissional, né? Eu montei nesse momento, eu acabei montando um tipo de uma mini agência, né, chamada Utopia Arte Foto. Então daí eu comecei a estudar, fazer cursos e comprar equipamentos. Legal. Então né? O negócio é ser profissionalizado. Então comecei a me profissionalizar nisso e na verdade é um outro universo que eu não estava habituado, né? Pude descobrir muita coisa. E eu tenho isso na minha vida, eu gosto muito de me reinventar, sabe? Eu gosto muito de descobrir algo novo, de estudar uma coisa nova. E
isso me traz assim um crescimento muito grande. Eu acho que é importante isso para mim, essa questão da reinvenção sempre. Eu preciso me reinventar. Acho que todo mundo, né? A gente tem um pouco de preguiça, né? Mas eu sou um cara meio preguiçoso. Eu não sou de ficar me reinventando muito, não. Mas faço lá os meus lances lá, como isso aqui, por exemplo, uma coisa assim, basicamente nova, para mim e para muita gente, né? Mas não deixo a peteca cair. Mas não sou um cara de ficar, vou fazer isso, fazer aquilo. Sou meio sossegadão. Não, mas a iniciativa do podcast foi maravilhosa. A ideia, eu sempre digo, a ideia não foi minha, 100% minha, né? O Lucas, meu filho, é que teve a ideia e tal, vamos fazer, ele é do ramo e tal. Falei, então vamos fazer, então estamos tocando aqui. Bom, você agora está focado num projeto. Que projeto que é esse? É o projeto São dois, na verdade, né? Que foi esse dos asilos e das instituições de cuidado da pessoa idosa, né? O Canções, Memórias e Afetos. E esse é um voltado para a música popular brasileira. Isso. A gente tem um sarau, né? Que é um show que eu fiz em fevereiro. O sarau Poemas e Canções. Com o músico violeiro Wanderson Lima. Maravilhoso. O show que a gente fez ali foi muito gostoso. Com pessoas. Foi assim, dentro da sede da Red Records. E a gente limitou para um público pequeno que coubesse ali naquele espaço, né? Mas foi assim uma energia tão gostosa, foi muito especial aquele show para mim. E a gente está com vontade de levar ele para outros lugares também, né? Um projeto muito bacana. Legal. Que a viola, geralmente, ela é muito usada na música a viola caipira, né? Na música raiz, né? Na música sertaneja, na música caipira. E eu trouxe, né, a viola para música popular, então acho que foi uma... Você toca viola? Eu toco o violão. Violão. Mas no show eu toco só algumas músicas. Alguma que eu tenho um pouquinho mais de segurança, eu falo, isso daqui dá para fazer. Né? Mas você faz na viola? Não, é o músico que me acompanha, né? Você tem um violeiro, o Wanderson Lima. Cadê o violão? Vai ter um cafezinho para nós aí hoje, Bacon? Opa! Tomar um café aqui. O que então, aí fica esse movimento, né? Esse projeto teu. Isso, da música. Pra música brasileira. E da psicologia também. Esse ano eu decidi fazer diferente, né, do que eu havia feito. Porque eu sou psicólogo, eu acho que fazem 5 anos já que eu atendo como psicólogo. E esse ano eu decidi partir para o atendimento online. E foi algo assim que eu tive um pouco de resistência. Falei, mas será que funciona? E percebi que funciona muito. É muito bacana essa coisa de você poder trabalhar de forma remota, né? De uma forma assim, mesmo tem pessoas de outros estados, né? Que muitas vezes entram em contato. E foi uma forma também de me reinventar dentro da minha profissão, né? Então, acho que dentro disso tudo, né, tem outros projetos também que estão para ser executados aí, quem sabe no próximo ano, né, voltados também para a saúde mental. Então eu vivo assim, minha cabeça borbulha muitas ideias, muitas coisas. Eu tenho que, aguentar firme, focar e ir, porque senão muitas ideias eu perco. Me diga uma coisa, você trabalha à noite faz barzinhos e tal, não? Não. Não, né? Não. À noite eu dedico para os atendimentos online mesmo, né? E nos finais de semana, né, quando tem oportunidade, às vezes surge alguma agenda de fazer, a gente faz aí os musicais, faz os shows. E assim tem sido. É isso. Se você tivesse que fazer uma música aí pra gente, qual que você faria? Qual é a música? Eu tive sorte. Você pode pegar o violão lá, Bacon, para ver se a gente dá sorte? Eu tive sorte, é uma música que... Essa é a composição sua? É composição minha, né? Na verdade, eu deveria ter... Até isso, desculpa, Perdão, mas... eu devia ter trazido aqui um outro microfone para o seu violão. Aí, teu cafezinho. Você quer com açúcar ou sem? Pode ser sem mesmo. Pode ser sem? Já se quiser dar uma bicadinha aqui para aquecer Para aquecer o peito é bom, né, Bacon? Obrigado, irmão. Delícia de café. Combina, super combina.
Cantar o refrãozinho dela, que é mais ou menos assim, olha. Como é que chama a música? Eu Tive Sorte. Inclusive, tá no YouTube, tem um clipe dela que a gente fez. Uhum. Na época foi pra divulgar o meu serviço de casamentos, né? A gente fez ali com um casal. Eu tô vendo, você tá uma aliança aí, você tá noivo ou não? Eu tô namorando. Ah, namorando. É. Você é de compromisso? É de compromisso, essa. Essa daqui é especial. Vamos lá. Vai ser pro meu amor, tá? Eu tive sorte, que bom te ter aqui. O céu sorriu pra mim quando você chegou. Eu tive sorte, você faz parte de mim. Sempre será assim, que sorte. É isso? Esse é o refrão. Muito bom. E essa é a composição sua? Composição minha. Muito bem. Toma o teu café aí. Cafezinho. Quero agradecer a tua vinda aqui, né, e dizer para você que fica aberto aqui. Quando você tiver um trabalho, de repente você fez mais um trabalho desse daí, quiser trazer, a gente mostra, né? Você fica à vontade. Se você quiser acrescentar algo aí, você fica à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast Café com Manteiga. Espero que você tenha gostado pelo menos do Adorei, café. foi maravilhoso o café, o nosso bate-papo, esse espaço aqui que é tão importante pra gente que é profissional, que também está atuando na área da arte, da música. A gente precisa muito desse espaço e Poços precisava de um programa assim, de algo desse tipo, né? Porque sempre temos algo a contar, a conversar, a compartilhar de nossas vidas, né? E como eu sou uma pessoa que ouço muitas histórias, né, de vida das pessoas, dos pacientes, também tenho minhas histórias para contar e que bom que a gente tem esse espaço aqui para poder contar essas histórias. Muito bem, nós precisamos de pessoas como você, por exemplo, que tem história para contar para a gente. Obrigado. Bom, muito obrigado, um grande abraço. Abraço. Legal, Bacon, muito obrigado, viu, meu irmão? Certinho, gente, obrigado. Nós estamos fechando mais esse episódio e vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um Café com Manteiga. Quero repetir aqui, o Rodrigo Augusto, né, fotógrafo. Vamos lá primeiro, né, Rodrigo? Compositor, cantor, fotógrafo e psicólogo, que atende online. Né? Qual que é o teu telefone? Onde é que fala com você? Olha, tem o meu Instagram, que é @psicólogo Rodrigo Augusto. E lá tem todas as informações, né? Eu não vou saber agora de qual é meu nome. É só bater o Rodrigo Augusto, achou você. @psicólogo Rodrigo Augusto. E quem quiser ouvir @psicólogo Rodrigo Augusto. Rodrigo Augusto. Legal. E tem o Instagram musical também, né? As redes sociais, que é @Rodrigo Augusto Music. E lá tem todo o meu trabalho, tanto no YouTube quanto no Instagram também. Muito bem, muito As obrigado. As plataformas digitais também estão lá. Obrigadão, Rodrigo. Eu que agradeço. Gente, um forte abraço, fica em paz, vai na fé e na próxima quinta-feira mais um episódio do Café com Manteiga. Até lá.